No Oregon, mais precisamente onde atualmente se encontra Graft Falls, existiu um homem, um sábio, um xamã, mas também um tolo que acreditou nas farsas de um monstro manipulador. Olá pessoal, Karen falando, e hoje talvez falando de um dos personagens mais importantes para a história de Graft Falls, mas que também é um dos simplesmente mais desconhecidos que temos, já que as únicas informações que temos dele é de um Reddit e de uma página de um livro especial. Mas que mesmo assim, ele é um dos personagens mais cruciais para a história de Graft Falls, como ela se desenrolou. Porque se não fosse ele, o Ford nunca teria conhecido o Bill Cipher e, consequentemente, boa parte da história não teria acontecido. Ele gera tantas perguntas como quem foi ele, como ele mesmo conheceu o Bill Cipher. Bem, a gente não tem nenhuma dessas respostas. Mas eu vou tentar trazer algumas para vocês. Antes de qualquer coisa, é bom contextualizar quem é o MODOK e onde ele foi mencionado. Ele foi mencionado na versão especial do Diário 3, a versão que brilha na luz negra, e também foi mencionado no Ask Me Anything do Bill Cipher, que ele fez no Reddit, que foi um evento bem interessante. Eu não tinha conhecimento dele até eu pesquisar para fazer esse vídeo. Então, mencionando as fontes canônicas, as fontes oficiais que temos desse personagem, começando pelo próprio Reddit do Bill Cipher. Um dos fãs perguntou sobre o mural na mansão noroeste e o Bill respondeu: "Ficou bem bonito, não acha? Os nativos de Graft Falls realmente tinham um flair para capturar minha verdadeira essência, embora seu calendário nas profecias deixe algo a desejar. Tenho que entregar aquele xamã, ele era um cara muito divertido de se conversar, mesmo que ele tenha sido menos cooperativo do que eu esperava. Ei, sempre tem a próxima geração, não é?" Minha imitação de Bill Cipher ficou uma bela de uma porcaria, mas deu pra entender mais ou menos o contexto do que ele tava falando. Agora indo pra menção que temos, que o Ford escreveu no diário com luz negra. MODOK o Sábio, um xamã de Graft Falls que encontrou um fim horrível quando entrou em conflito com Bill. Acredita-se que tenha sido ele quem escreveu o encantamento na caverna que trouxe Bill à minha vida. Eu sou o último de uma longa linhagem desses homens tolos, e é meu fardo vingá-los a todos ou perder a minha vida tentando. Tá, o que sabemos sobre o MODOK até então? Que ele foi um xamã, um sábio, e que viveu numa tribo de nativos do Oregon, onde atualmente Graft Falls, e foi ele que escreveu como invocar o Bill Cipher, além do mais dos avisos também, né, que estavam na mesma caverna. Pode ser que tenha ele que tenha escrito o Zodíaco, mas também pode ter sido outros nativos. Eu vou explicar minha teoria que eu tenho sobre ele daqui a pouco. E é isso basicamente tudo que sabemos sobre o MODOK. Então eu vou falar pra vocês uma teoria minha, autoral aqui, simplesmente pra tentar explicar, criar uma história do personagem, mas não levem nada que eu falar aqui oficialmente, sem contar as duas primeiras partes, né? Aquelas partes realmente são oficiais. MODOK desde sempre era um líder espiritual, um xamã, um sábio, com um grande e incrível controle místico. Talvez até mesmo tendo controle de necromancia, conseguindo reviver os mortos. E além desse controle místico, ele também tinha várias visões proféticas. Conseguia, em alguns momentos, os sonhos dele previam o futuro. Um dia, nesses sonhos proféticos, esses sonhos mágicos, ele viu uma figura de um homem em formato de triângulo que prometia ser um patrono, um professor para ele, um defensor para a vila dele. Então o MODOK foi convencido, mas não totalmente submetido a Bill. Ele desde sempre desconfiava dele. Mas mesmo assim, ele começou os preparativos para fazer o portal para o Reino dos Pesadelos. Como eu mencionei, usando magia, em vez da ciência usada por Ford. Os nativos ajudaram o MODOK, porque acreditavam que isso ia salvar a vila de alguma forma. Mas depois que o portal estava em avanço, eles perceberam que aquilo era muito instável,
A magia ao redor começou a ser bagunçada. E esse é um dos principais motivos que causou a estranheza de Gravity Falls. Um portal muito instável que começou a trazer a parte do Reino do Pesadelo, invocando uma fase mais fraca do Bill, sem ser uma fase tridimensional, que teve que ser enfrentada pelo Zodíaco dos nativos e pelo próprio MODOK. MODOK se sacrificando durante a luta para atrasar o Bill Cipher, e os nativos preparando o Zodíaco. Esse Zodíaco que eles viram em profecias e visões, que conseguiram jogar aquela fase mais fraca do Bill Cipher para dentro do Reino dos Pesadelos novamente. Lá ele ficando preso até um pesquisador jovem encontrar os manuscritos de MODOK em uma caverna, ignorar seus avisos e depois de tempos terminar o portal mal acabado por MODOK, trazendo aquele ser bidimensional para nossa realidade novamente. Bem, pessoal, essa foi a minha teoria aqui. Bem, aqui veio na minha cabeça quando eu li as partes oficiais. Eu só tentei preencher as lacunas que a gente não tinha exatamente com uma teoria. Como eu disse, eu não sei como o MODOK teria conhecido o Bill Cipher, talvez com manuscritos de um anterior, porque MODOK não foi o primeiro, teve George Washington, por exemplo, antes. Então, bem, eu não vi ninguém da comunidade, aqui no YouTube, na verdade, falando sobre isso, então sempre tem o primeiro, né? Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Bom dia, como posso te ajudar? Eu vim visitar o Portador do Fim.